A paz de Cristo Jesus para todos vocês. Aqui estamos nós mais uma vez diante do nosso Deus e da sua palavra. E louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, aprendendo com as Sagradas Escrituras. Vamos orar? Eu convido você a orar comigo neste momento. Pai querido e amado, no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, aqui estamos reunidos nesta manhã, graças às tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te louvo pela vida de cada pessoa que se encontra diante deste vídeo, aprendendo com a tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor já nos tem ensinado e te pedimos que o Senhor continue nos ensinando, porque sem ti nada podemos aprender. Ó Deus querido, também oro em favor de todos os pais que vivem neste mundo. Que o Senhor continue, ó Deus, ajudando a cada um de nós, para que tenhamos assim, meu Deus, uma vida diante de Ti, meu Deus. Ensinando, meu Pai, aos nossos filhos o caminho do Senhor. Dai-nos sabedoria, meu Deus, para dirigir a nossa família. É a nossa oração que fazemos no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, e hoje estaremos dando continuidade a este estudo sobre a importância da oração. No domingo passado eu disse que hoje estaríamos estudando sobre a importância da oração na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não será possível isto hoje, mas sim no domingo próximo, onde estaremos também finalizando este estudo sobre a importância da oração. Também no domingo próximo, se Deus assim nos permitir, estarei ensinando um corinho, que é uma oração cantada, que você pode estar utilizando aí nos teus momentos de oração. Eu aprendi este corinho ali na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, e vou explicar como eu aprendi e com quem eu aprendi este corinho. Por que nós não estaremos ensinando sobre a importância da oração na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje? Porque durante a semana surgiram algumas perguntas, algumas dúvidas, na mente de algumas pessoas. Isso é normal. E nós estamos aqui para responder a estas perguntas, tirar a estas dúvidas, tá? São perguntas simples, não teremos tempo suficiente para tirar todas as dúvidas, porque o nosso vídeo a gente faz de tudo para não passar de 15 minutos, Mas iremos responder assim, na medida do possível, algumas que nos fizeram, tá bom? Então, explicado isso aí, vamos estar prosseguindo com o nosso estudo. Eu gostaria de trazer mais uma informação sobre a oração. Meus irmãos, a oração, ela não é uma fórmula, algo decorado, algo prescrito. A oração, ela é uma forma de expressão espontânea. Isso mesmo, ok? Por isso que nós, no vídeo passado, eu disse que vocês memorizassem apenas os elementos da oração e não o conteúdo da oração. Porque o conteúdo da oração você tem plena liberdade, tem toda a liberdade de expor diante do nosso Deus as tuas necessidades, os teus agradecimentos, tudo aquilo que você quiser expor diante do nosso Deus, você tem plena liberdade, e isso você vai fazer com tuas próprias palavras, ok? Não é algo decorado, tá bom, pessoal? Então eu vou repetir, a oração não é uma fórmula, algo decorado, algo pré-escrito, mas ela é uma forma de expressão espontânea. Explicado isso aí, vamos prosseguindo. Meus irmãos, nos fizeram algumas perguntas e eu separei apenas duas aqui para estar respondendo neste vídeo. A primeira pergunta é se existe na Bíblia
alguma posição específica onde o cristão deva ficar, deva estar para fazer uma oração? Então, não existe na Bíblia nenhuma passagem bíblica que nos diga assim: olha, vocês, quando forem orarem, vocês devem ficar nesta posição, vocês devem estar nesta posição para fazer a oração. Não tem nenhuma obrigatoriedade neste sentido, tá? Pelo contrário, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos pessoas orando em diversas posições, como, por exemplo, abra aí comigo em Lucas, capítulo 18, versículo 13. Lucas 18, 13. Vamos estar lendo esta passagem aqui. Lucas 18, 13, Jesus nos conta a parábola do fariseu e o publicano. E no versículo 13 está escrito assim, Jesus contando esta parábola. O publicano estando em pé, olha, você observa que esta é uma das posições que a palavra de Deus nos registra sobre a posição em que se encontrava este publicano. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em uma outra tradução diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então vocês observam que este publicano se encontrava em pé, de pé, fazendo a sua oração a Deus. E Jesus não condenou a posição que ele se encontrava. O que Jesus estava aprovando e condenando aqui eram as atitudes tanto do fariseu, que ele condenou, e quanto do publicano, que ele aprovou. Ok, pessoal? Mas encontramos também nas Sagradas Escrituras a posição deitado. Isso mesmo. Lá em Isaías, capítulo 38, versículo 2, nós encontramos uma passagem onde o rei Ezequias estava com uma enfermidade mortal. E Isaías, o profeta Isaías, ele levou uma mensagem para o rei Ezequias dizendo que daquela enfermidade ele não levantaria, ou seja, ele iria morrer por causa daquela enfermidade. Então, a Bíblia registra em Isaías capítulo 38, versículo 2, que o rei Ezequias, virando-se para a parede porque ele estava deitado devido à sua enfermidade mortal, a Bíblia diz que ele orou e chorou muito, e Deus ouviu a sua oração. Olha que maravilha, meus irmãos. Deus, ele ouve as nossas orações. Este homem estava condenado à morte por causa da sua enfermidade, mas Deus ouviu o seu clamor. E a Bíblia diz que Deus acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias. Então vocês observam que esta é outra posição que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, uma posição onde foi feita uma oração deitado. Mas, meus amados irmãos, também nas Sagradas Escrituras, nós encontramos a posição de joelhos. E esta posição é a posição que mais encontramos registrado na Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, Lucas capítulo 22, versículo 41, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se pôs de joelho para fazer a sua oração. Abra comigo aí Lucas capítulo 22, Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 41, diz assim: Ele, por sua vez, ele quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra. Pessoal, um tiro de pedra é entre 20 a 30 metros de distância. É como se tivesse aqui, ele, Jesus, se afastou por 20 e 30 metros de distância e de joelhos orava. Vocês observam que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se pôs nesta posição de joelhos para fazer a sua oração. E quero dizer que esta posição de joelhos é a que mais se encontra registrada nas Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, no livro
em Atos, em Marcos, em Efésios, em Daniel, em Esdras, Primeiros Reis. Então, esta posição nós encontramos registrado por várias vezes, onde pessoas se puseram de joelhos para fazerem as suas orações. Inclusive, eu gostaria de ler com você Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vamos estar lendo aqui. Daniel 6,10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então vocês observam que Daniel, ele orava por 3 vezes de joelho ali no seu quarto, né? Então, meus irmãos, esta posição de joelhos é a que mais nós encontramos nas Sagradas Escrituras, onde os servos do Senhor fizeram as suas orações. Mas não existe, meus amados irmãos, nenhuma passagem que nos obriga a estar em qualquer destas posições que eu falei aqui para fazer as nossas orações. Então, você tendo as suas necessidades, tendo as suas limitações, você pode estar orando sentado, deitado, em pé, de joelhos, só que de joelhos é bem melhor. Tá bom, pessoal? Explicado isso aí, vamos prosseguindo para a próxima pergunta. A próxima pergunta é o seguinte: a quem nossas orações devem ser dirigidas? A quem as nossas orações devem ser dirigidas? Meus amados irmãos, as Sagradas Escrituras nos dizem que as nossas orações devem ser dirigidas única e exclusivamente a Deus e a mais ninguém. Isso mesmo, a mais ninguém. Somente Deus, meus irmãos, pode ouvir as nossas orações. Somente Deus pode resolver os nossos problemas e mais ninguém. Abra comigo as Sagradas Escrituras em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Quem vai nos trazer esta informação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem o que está escrito em Lucas, capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Olha o que Jesus disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus. Meus irmãos, o que é que Jesus está nos ensinando aqui? Que as nossas orações devem ser dirigidas unicamente ao nosso Deus, ao nosso Pai, pois ele inicia a oração dando um ensinamento, porque o Pai Nosso é uma oração modelo que o Senhor Jesus nos deixou, tá bom? Ele ensina dizendo: olha, quando vocês forem orarem, vocês dizem Pai Nosso, é a Ele que vocês têm que dirigir as vossas orações e a mais ninguém, e ponto final. Meus irmãos, na oração está envolvido unicamente a Trindade. Nossas orações ela é dirigida a Deus em nome de Jesus, na mediação do Espírito Santo, e ponto final. Somente a Trindade está envolvida nas orações. O que passar disto são vãs repetições, como dizem as Sagradas Escrituras. O que passar disto são vãs repetições. As nossas orações, meus amados irmãos, precisam ser dirigidas unicamente, exclusivamente a Deus e a mais ninguém. Porque somente Ele, volto a repetir, e mais ninguém na terra nem no céu, somente Deus pode ouvir as nossas orações, atender às nossas petições. Somente Ele. Ok, pessoal? Então, essas são as 2 perguntas que eu separei para estar assim respondendo neste vídeo. Espero ter ajudado você na compreensão destas perguntas.
Eu agradeço a tua presença por estar assim se dispondo a estar nos acompanhando nestes pequenos estudos que fazemos nos domingos pela manhã. Que o nosso Deus continue abençoando a tua vida grandemente e continue orando pela minha vida e pela minha família. É o meu pedido em nome do meu Salvador, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.